Calma, vida. Tá de boa. Qual seria o preconceito mais sólido, Ai, olha, mais antigo e mais universal? tem gente quando eu faço os discursos sobre igualdade que fala, ai, de novo esse assunto. E nós chegamos à misoginia. Se eles soubessem o quão cansada eu tô de lidar com isso. E eu acho um tema interessante pensar em machismo. É só a galera parar de ser machista, né, que a gente para de falar. Olha, que fácil, oba! O oposto ao feminismo, como lembra meu amigo Cortella, não é o machismo. Vou te contar um negócio, viu? Porque o feminismo não diz que as mulheres são superiores aos homens, Exato. apenas reivindica a igualdade. Estamos começando mais um Platitudes. Com Gabriela Prioli E Leandro Carnal. E hoje o assunto é... machismo. Oba! Ai, Carnal, começa você que eu já tô exausta. Eu não vou falar o óbvio que o nosso público sabe. Vivemos uma sociedade estruturalmente machista, uma sociedade que distingue em todas as formas homens de mulheres, que é muito dura com as mulheres, mas nós não fizemos platitudes para dizer o que todo mundo sabe, dizemos para fazer pensar. Eu vou começar falando de uma crítica que eu li, de uma pessoa bastante crítica e ligada à esquerda, contra uma certa elite política mundial, talvez no Brasil, nos Estados Unidos, de homens mais velhos, que no declínio da sua potência, começam a ver perigos em estrangeiros, em outros, e começam a transformar a sua dor do envelhecimento e de um declínio visível da virilidade em discurso conservador. Aparentemente, inclusive, o autor da crítica, que eu gosto muito da pessoa, eles estão querendo mostrar como isso é um horror. Eu comentei com ele, no fundo você está exaltando que a virilidade seja uma virtude de tal forma e de tal ordem que no declínio dela você provoca preconceito. Isso não explica o fato de que a candidatura Trump cresceu entre negros, latinos e mulheres nos Estados Unidos. Isso não explica, por exemplo, que jovens ou mais jovens conservadores como Pablo Marçal tenha se tornado um fenômeno no Brasil. E é sempre botando essa questão do declínio do poder do homem. O que eu acuso uma pessoa? De ser, vou usar um palavrão com fins didáticos, de ser filho da puta. Ou seja, eu declino a sua masculinidade porque sua mãe seria isto, ou eu digo que você é gay, ou eu digo que você é corno. Essas três acusações básicas do trânsito seriam diminuições do poder do falo. Você não é homem porque sua mãe é uma profissional do sexo, você não é homem porque você não consegue mais ereção, você não é homem porque você gosta de ser gay e gay passivo. Inclusive, Otávio Paz lembra em uma obra muito importante como a América Latina é tolerante com os gays ativos masculinos e como ela é intolerante com os gays femininos. Você pode ser gay, só não pode ser afetado. Ou seja, você não pode se parecer com mulher. E por isso que na obra eu quis começar mostrando a ambiguidade. Mesmo quando eu estou atacando o pensamento conservador, eu estou louvando o homem que tem poder priápico, poder de relações sexuais, pegador. No fundo, o pegador é o meu modelo. E como esses homens idosos não podem mais fazer isso, então esse seria o defeito. Não é esse o defeito. Eles continuariam canalhas se eles tivessem plenos poderes falocêntricos, né? Então, essa é uma questão curiosa, como nós louvamos isso. Por isso que eu gosto quando algumas feministas propõem lute como uma mulher, porque essa frase assim, seja homem, faça isso como um homem. Eu não gosto da frase lute como uma mulher. Por quê, Gabriel? Porque eu acho que ela parte da mesma divisão estereotípica de gênero. Que quando, enfim, vou falar do debate no campo dos negócios, mas
Quando começaram a falar da história do teto de vidro, que a mulher ascende até um determinado posto e depois disso existe um obstáculo intransponível, o que é mentira, porque você não ascende de forma equitativa e linear até determinado ponto para que aí se coloque um teto de vidro. Na verdade, a gente tem que superar obstáculos adicionais durante toda a trajetória. Tem dados que mostram que, no geral, os homens são beneficiados com uma primeira promoção em idade mais jovem do que as mulheres. Isso tem um impacto, posso falar depois, mas super importante na configuração das famílias. Então, os obstáculos existem desde o começo, mas quando começa quando esse assunto passa a ser endereçado numa época mais recente, tem um livro muito famoso da Sheryl Sandberg, que chama Lean In. E, portanto, se adapte para pertencer a esse mundo dos negócios segundo a gramática que vigora. Então, se o que se espera é um comportamento assertivo, seja assertiva. Se o que se espera é que você seja competitiva, seja competitiva. Então, joga o jogo da forma como ele está posto e emule características masculinas. Em contraposição a esse pensamento, outras autoras defendem o lean out e, portanto, não emule o comportamento masculino, que é onde se encontra o poder tradicionalmente, né, no espaço masculino, mas explore as vantagens do comportamento feminino e, portanto, a cooperação, a empatia, etc, etc. Esse mesmo tipo de divisão, e aí no sentido também de enaltecer as mulheres, é visto quando a gente fala as mulheres se mostraram melhores líderes durante a pandemia, porque as mulheres são X, Y, Z características. E o meu ponto fundamental é, as mulheres não são nada. Lute como uma mulher não me diz nada. Se não comunica um discurso que restringe existências. Porque o que é ser mulher? Assim, Karnal, você me conhece. Eu sou objetiva, competitiva, assertiva. Então eu sou um homem? Porque nunca lhe vi nua, mas eu acho... Não são características tradicionalmente associadas ao feminino. E a gente tem pesquisas que mostram quais são os adjetivos considerados femininos e masculinos. Sim. E as mulheres são sempre caracterizadas com adjetivos relacionais, portanto, na relação com o outro. E aí eu acho esse dado super interessante, que uma vez eu perguntei para minha mãe, o que quando eu era pequena, assim, o que você achava que era um traço importante da minha personalidade? E ela falou, olha, Gabriela, a coisa que eu mais me lembro era de perceber, desde você muito jovem, que você se colocava em primeiro lugar. E como eu sou uma mulher educada para se colocar sempre em segundo lugar, aquilo era muito estranho. E eu não sabia lidar. E o que eu tentei foi não atrapalhar. Mas se a gente for classificar em masculino e feminino, a gente segue nessa divisão que restringe. É muito interessante porque você leu esse Lute como uma mulher, como destaca as virtudes relacionais em detrimento de um protagonismo agressivo e condutor. Na verdade, nem tanto. Eu entendi que existe uma mulher. O que é ser mulher? Como é lutar como uma mulher? Naturalmente, a mulher se torna mulher, pegando Simone de Beauvoir. Não? Tendo lido a Simone de Beauvoir, Segundo Sexo, tendo lido a Mística Feminina de 1963, da Beth Friedan, são os questionamentos exatamente sobre uma essência feminina. A mulher é uma invenção cultural num ponto de vista, por exemplo, tanto Foucaultiano, de que a cultura vai fazer isso, como todo esse pós-estruturalismo que mostrou como construção discursos elaborados sobre isso. Eu treinei uma mulher porque eu dei bonecas para ela cuidar. Eu treinei uma mulher porque eu disse que ela tinha que aprender a cozinhar, a bordar, etc. Eu já visitei amigos que são professores universitários, ele e ela, ambos doutores, ambos com pensamento avançadíssimo. E eu entrar na casa, é a mulher que me diz, desculpe a bagunça. Ou seja, o espaço do lar é um espaço da mulher, mesmo que ela seja doutora ou livre docente. É óbvio que eu não compartilho da ideia de uma essência, nem masculina, nem feminina, nem gay, ou qualquer outra essência. Mas o que eu sempre imaginei é o seguinte, que uma mulher, para vencer no que ela deseja vencer, seja como uma mulher que esteja em casa cuidando dos filhos, ou como uma grande empresária, ou uma grande cientista, ela não precisa copiar o modelo masculino.
Então, lute como mulher, para mim, é exatamente a negação daquilo que nós já vemos. Por exemplo, se eu pegar uma grande liderança com todos os méritos e defeitos, como Margaret Thatcher, me parece que a Dama de Ferro era essencialmente uma emuladora de fórmulas tradicionais do Partido Conservador de liderança masculina. E ela foi uma grande líder, em vários sentidos, histórica. E ela partiu de um pressuposto que era essa decisão, era essa ousadia que deveria ser o modelo. Este é o modelo que a nossa cultura identificou com os homens. Não? E naturalmente, nem todos os homens são assim, nem todas as mulheres são de outro jeito. Mas eu não faço a crítica como você fez, e fez bem, porque você deu um sentido de que a mulher será o que ela decidir e não a partir de um modelo. Perfeito. Mas eu sei de um modelo que não deve ser o modelo dominante, que para vencer você tem que ser como um homem. E eu entendo perfeitamente, mas o que eu penso e aí tem a cilada, ainda que a mulher emule o que é visto como masculino, ou talvez o pressuposto de que o comportamento com características tradicionalmente associadas ao masculino seja uma emulação, e não um traço de personalidade, faz com que esse comportamento também tenha consequências negativas. Porque então, ele é um molde pré-existente, sem dúvida. E aí é rejeitado porque não feminino bastante. Então o que eu digo é o dilema insolúvel. É assim, você não serve para o cargo. Por quê? Porque você é feminina demais. Então eu não vejo assertividade, eu não vejo tomada de decisão, eu não vejo liderança. Feminina demais. Então, parte do pressuposto de um feminino estrito. E se você emula o masculino, e esse é o caso da Heidi Roizen, que é um estudo de caso da Columbia University. Se você se comporta segundo aquilo que, em tese, é masculino, parte-se do pressuposto de que aquilo é falso, forjado, emulado, e de que, necessariamente, aquilo causa uma rejeição. Então, o caso da Heidi Roizen é o seguinte, é um estudo de caso de uma executiva do Vale do Silício. Eles entregam para alunos, metade dos alunos recebe o estudo de caso com o nome Heidi Roizen, metade dos alunos recebe o mesmo descritivo com o nome Howard Roizen. E aí, as duas turmas avaliam da mesma maneira as capacidades de Heidi e de Howard. Mas quando perguntam, vocês gostariam de trabalhar com essa pessoa? As pessoas gostariam de trabalhar com Howard, mas não gostariam de trabalhar com a Heidi, porque ela parece insuportável, arrogante. E aí, o que eu digo eu não emulo nada. Eu sou assertiva, desde que me conheço por gente. Eu sou competitiva, desde que me conheço por gente. Eu sou ambiciosa, desde que me conheço por gente. Não acho que esse seja o modelo. Não acho que ele seja o melhor modelo. Acho que eu jogo com as armas que eu tenho. A partir da minha criação, da minha educação, do que eu me identifico, eu tenho essa personalidade. E essa personalidade é mal vista. Ao mesmo tempo que a personalidade dócil é também mal vista. Então não existe saída. Esse é o dilema que a gente fala dos judeus. Né? Quando eles se integram na sociedade, eles são perseguidos. Quando eles se afastam, eles também são perseguidos. Essa é uma ideia... por exemplo, vou lhe dar um exemplo feminista. A Beth Friedan classifica o lar como um campo de concentração confortável. Eu acho que é como se ela estivesse dizendo que a mulher que decide ficar em casa só com os filhos e as imensas atividades de uma casa não possa ser feliz, plena. E de acordo com o que você está expondo, é óbvio que ela pode. Sim. Ela pode conquistar o mundo, ela pode fazer, como a geração da minha mãe fez, do lar um campo, inclusive, de imenso poder. E não necessariamente isso é fruto de uma lavagem cerebral. Não. Porque, entende, quando se diz, não, mas a mulher pode decidir ficar em casa. Não, mas ela só decidiu desse jeito porque ela foi condicionada. Qual é a diferença desse discurso para o discurso? No meu doutorado eu vejo a discussão sobre direitos civis das mulheres, Brasil e Espanha. Qual a diferença desse discurso para um discurso que aconteceu muito na Europa, que era a mulher não sabe votar porque ela é influenciada pelo padre? Então, ou bem eu digo... Século XIX, o ultramontanismo debatia muito isso. Né? Ou bem eu digo que a mulher tem capacidade de decidir, que a mulher tem o potencial de ser uma cidadã ativa, que a mulher é responsável pelas suas escolhas, e aí para votar e para decidir ficar em casa, ou ela não tem.
Não dá para, quando ela toma uma decisão que me agrada, sabe? Quando ela toma uma decisão que, em tese, que vai contra o meu discurso, que não colabora, que não contribui para a minha militância, aí não. Claro que a gente precisa apurar as influências que sofrem todas as pessoas, em todas as decisões, a partir do caldo de cultura. Então, um homem que trabalha muito para ganhar muito dinheiro e que não necessariamente é feliz nessa decisão, quais foram os elementos que o fizeram enveredar por esse caminho? A gente sempre sofre influência de algum lugar. Do mesmo jeito que uma mulher que decide trabalhar fora, ganhar muito dinheiro, ter destaque na sua profissão, ela também sofreu influências. Então, essa decisão, ela é toda minha ou ela é do meu ambiente a partir dos valores que me foram passados? E exatamente isso. Eu acho que é contraproducente quando você diz: lute como uma mulher no ambiente profissional do mercado, partindo do pressuposto que existe aquilo que seja feminino e masculino, quando existe de tudo dentro das mulheres. Mas existem construções sociais. Total. Existem. Obviamente, e você sofre ou é feliz a partir de construtos que são prévios e existem. Isso absoluto. Então, eu acho que o feminino, dentro dessa construção, ele tem glórias, dentro dessas construções, tem glórias e tem problemas. Exemplo, a maneira das mulheres lidarem com a afetividade me parece mais livre do que os rapazes na sala de aula do ensino médio na mesma idade. Uma menina pode abraçar outra, ou outro rapaz, e um rapaz tem que dar soquinhos no colega. O masculino é mais violento e mais eficaz, mas é mais tentado pelas mulheres. É muito curioso isso, né? Mulheres tentam mais, os homens se matam mais. Mas aí no campo da afetividade, eu fico aqui me perguntando, e também estou super aberta pensando com você, mas elas podem abraçar as amigas. Se elas quiserem ter amigos, elas não podem abraçar. Ao mesmo tempo, no campo da afetividade, os homens aprenderem que a afetividade é submeter uma mulher, e as mulheres aprenderem que é imprescindível que elas encontrem um homem, e isso necessariamente implica numa submissão também, ainda que em algum momento superada. Sim. Mas por isso que eu digo que esse discurso de equidade, ele não é só benéfico para as mulheres, porque as existências masculinas, e aqui partindo dos termos que a gente conhece, elas também são prejudicadas. Um homem que manifeste livremente os seus afetos será constrangido. Eu não estou dizendo aqui sobre afetos homossexuais, estou dizendo sobre qualquer afeto. Não, sem dúvida. Afetos, no geral. Sem dúvida. Que explica que, lidando melhor dentro dessa construção cultural com a fragilidade, vou lhe dar um exemplo objetivo, mulheres fazem mais check-ups do que homens e duram mais. Sim. Mulheres morrem menos por armas de fogo nas periferias do Brasil do que homens. E mulheres, pela minha experiência, inclusive, de ter feito um programa em uma comunidade, são quase sempre as chefes de família de todas essas áreas. Mas eu vou fazer uma pergunta objetiva, porque essa é uma pergunta que a minha geração fez muito. Toda desconstrução de cultura e gênero foi feita na minha geração a partir de pós-estruturalismo, de Foucault, dizendo é uma construção. Então, uma mulher foi inventada. A mulher não nasce para maternidade, ela não nasce para afetividade, ela não nasce. É uma construção. A autora Badinter, que fez sobre o mito do amor materno, a história de um amor inventado, ela afirmou taxativamente que uma mãe tem que ser criada quase que artificialmente. E ela, quando se tornou avó, retrocedeu em alguns pontos, que eu assisti uma entrevista dela na TV Sanca. Mas a pergunta é a seguinte: sua experiência com a Ava, ela saiu do seu corpo. Você a carregou por 9 meses. Você pode dizer que tudo isso é uma construção cultural ou a biologia vai exercer uma influência? Para dar um exemplo que eu ouvi, e peço que os biólogos que nos assistem comprovem, inclusive. O tubarão branco é um animal muito agressivo, é um dos animais que tem a maior quantidade de testosterona. Ou seja, haveria uma química além da cultura. A mulher, tendo que ficar 9 meses com o filho, seria mais inclinada ao cuidado, como querem essas pessoas? Ou seria inteiramente, se a nossa cultura fizesse homens brincar de bonecas, as mulheres dirigirem carrinhos
desde cedo. Isso é inteiramente produção cultural. Eu vou responder a sua pergunta, mas antes vou falar outras duas coisas sobre os dados que você trouxe. Os homens são as maiores vítimas de violência, mas se a gente for pesquisar violência de gênero, pessoas mortas por serem o que são, a violência de gênero que recai contra as mulheres é muito mais acentuada. E por companheiros e as companheiras, exatamente. Mais curioso ainda. E você deu um outro exemplo, da sobrevida. As mulheres se submetem mais a check-ups. Mulher dura mais em qualquer lugar. Exato. E as mulheres que chefiam seus lares quando abandonadas, geralmente quando num relacionamento, por tradição também legislativa, não vão atrás da sua independência financeira, ficam presas em relacionamentos muitas vezes abusivos, e a questão da sobrevida é muito importante porque as mulheres são mais acometidas pela pobreza na velhice. O companheiro morre, elas não têm dinheiro para se manter. Porque sobrevivem à morte do companheiro. Então, olha que interessante como a divisão de gênero tem impactos significativos. Eu acho, Karnal, e aí os biólogos também me corrijam aqui e tragam inputs para esse debate, mas a primeira coisa é que também a biologia evolui a partir da cultura. É um misto, né? Então, as formas como a gente se relacionam tem impacto. É a própria a defesa do Jonathan Haidt na mente moralista, né? Mas eu acho que a gente pode pensar também se a biologia tem o poder de se sobrepor à cultura, ou se a cultura se sobrepõe à biologia. Digo, no livro da Vera Iaconelli, e a gente já debateu ele quando falou de maternidade, trouxe também a Badinter, ela fala de como, em determinado momento histórico, e você conhece muito bem, as crianças não eram criadas com as mães. Então, e esse era o argumento da Badinter. Essas crianças eram criadas longe das mães. Bovary, cadê o instinto materno? E aí eu te digo, se eu acho que existe um vínculo biológico importante, acho. Que se desfez durante muito tempo na história, ou que não estava tão pronunciado durante muito tempo na história, porque essas crianças foram dadas para serem criadas por outras pessoas, porque era assim que deveria ser. Então, qual é o peso disso? Eu não consigo te dizer... claro que eu tenho uma relação que eu crio com a barriga quando a Ava se desenvolve dentro de mim. O Tiago também tem uma relação. Ele falava todos os dias com a minha barriga. Quando a Ava nasce, nos 2 primeiros dias, eu lembro da minha médica obstetra dizer isso, ela falava, nossa, é uma coisa meio bicho mesmo, você fica fora do ar. Eu fico fora do ar pelos hormônios, eu fico fora do ar, no meu caso, que fiz uma cesárea por causa da anestesia, então eu tô ali completamente... Zureta, exato, obrigada. Gosto dessa palavra. Mas depois... que a coisa vai acontecendo, você percebe que é uma relação construída. Eu amo a minha filha hoje muito mais do que quando ela nasceu. Mas assim, muito mais. E eu sinto que o amor cresce a cada dia. Historicamente, a depressão pela perda de um filho será tanto maior quanto mais tempo esse filho tiver existido. Então, o que eu digo é claro que nós temos questões biológicas e diferenças biológicas. Eu sou a única pessoa que consegue amamentar a minha filha com o meu corpo. É assim que é. Mas o fato de o papel dos homens na maternidade, pela nossa cultura, ser tratado de forma tão lateral, priva os homens de uma relação maravilhosa. E eu não acredito que biologicamente não exista uma tendência a cuidar da sua prole. A gente... tem exemplos no mundo animal de machos que cuidam da prole, enquanto as fêmeas saem. Machos que geram a prole, como o cavalo marinho, hipocampo e outros. Mas a gente não precisa nem ir para um tom de... Porque, os machos não geram, então a capacidade de engravidar, e eu estou falando aqui, obviamente, de homens e mulheres cis, mas o que eu penso é, até que ponto a biologia tem força para subsistir ao peso da cultura. Então, vamos partir do pressuposto da posição da Badinter pós... como avó já. Como que chama? Maternidade, avornidade? Como é que fala isso? Não sei. Quando ela se tornou avoenga, avó. Vamos partir dessa segunda posição, tá? Então, existe uma inclinação biológica que a cultura foi capaz de neutralizar quando tirava as crianças de perto das mães.
Então, se a cultura foi capaz, do mesmo jeito que ela disse que a cultura era capaz de neutralizar a inexistência de uma inclinação biológica, a segunda posição, se eu olhar os dados históricos de quando as crianças não estavam com as mães, então a cultura também foi capaz de neutralizar a inclinação biológica. Para lá ou para cá, o que a gente conclui é que a cultura tem um peso muito maior. Então, uma outra pergunta, porque como você não só tem um lugar de fala, como tem uma reflexão sobre o feminismo e o machismo muito mais sólidas do que a minha, é uma pergunta que são dúvidas que talvez sejam compartilhadas pelos nossos ouvintes, telespectadores. Quando você sai à noite, ou quando seu marido, Tiago, que é lutador, sai à noite, você acha, independente da cultura, a simples diferença física, onde o seu argumento de advogada não for importante à noite, por exemplo, encontrando dois homens, a sua hermenêutica jurídica não tem a mesma eficácia do que a capacidade de luta do Tiago, você acha que isto seria uma base biológica para o maior medo feminino? Não tanto quanto os dados sociais de violência contra a mulher. Explico, a gente usou o exemplo eu e o Tiago de fato é mais forte do que eu. Muito provavelmente você à noite, num cenário de risco idêntico, tá? E a Kira Grace, eu acho que ela leva melhor que você, mesmo contra dois homens grandes, mesmo ela sendo mulher. O que acontece é que, de fato, você e o Tiago vão correr menos risco porque vocês são homens e porque culturalmente eu não corro risco porque eu corro muito bem. Eu faço 100 metros rasos, os primeiros 100 metros. Depois, se o bandido tiver mais fôlego, mas 100 metros ninguém me acompanha. Você não sabe o que sou eu correndo. Mas é claro que a gente pode falar da média. Então, Karnal, eu não acho que não existam diferenças físicas entre homens e mulheres. Eu não descarto completamente a possibilidade de inclinações biológicas entre homens e mulheres. Você deixou claro uma circularidade entre cultura e biologia e uma certa capacidade da cultura se impor à biologia. E eu acho, claro, que muitos dos argumentos biologizantes da diferença entre homens e mulheres são falácias, são mentiras que foram alçadas ao critério de ciência, como, por exemplo, estudos dizendo que a mulher era menos inteligente porque o cérebro dela era menor. E aí, por exemplo, as mulheres, em média, são menores que os homens. No todo, o corpo todo. Isso nasce do preconceito e da incapacidade de perceber que a inteligência do cérebro não está relacionada ao tamanho, porque senão homens muito altos seriam brilhantes comparado com homens muito baixos. Isso também não se sustenta, é a qualidade das ligações neuronais e assim por diante. Mas eu acho que todas essas construções de capacidade, elas são absolutamente imbecis. Não? Historicamente, quando você pega duas pessoas geniais, como Camille Claudel e Rodin, duas pessoas dotadas de um talento impactante. O sucesso maior de Rodin, que é um gênio, é um sucesso dado pelo gênero. Camille ter terminado sua vida morrendo de fome em um sanatório é por causa de gênero. É uma tragédia. É uma tragédia de gênero. Que quando eu vi o filme, sobre Camille Claudel, eu chorei no final por causa disso. Quando eu vi as esculturas dela todas de abandono, essas questões, triste, né? Muito triste. Mas eu não tenho dúvida disso, que entre Artemisia Gentileschi e Caravaggio, que entre grandes nomes de mulheres geniais, o gênero pesou. Aí eu faço uma outra pergunta muito incômoda. Acho que estamos assumindo aqui uma dinâmica diferente e interessante. A sociedade é muito dura com negros. Ela é muito dura com gays, ela é muito dura com mulheres e com pobres. Se eu lhe perguntasse se você gostaria de ter nascido homem, não porque seja superior, mas porque sua trajetória seria em um carro mais blindado. Depende, né? Se eu fosse um homem negro, talvez menos blindado do que de uma mulher branca. Porque... Então, você nasceria como um homem loiro, na mesma categoria que você nasceu de fenótipo e genótipo. Você nasceria porque isto seria mais fácil? Não. Não? Não, porque eu não gosto do fácil, né? Não gosto do fácil.
Não. Eu não gosto do fácil. Eu, na verdade, gosto de dobrar a aposta, gosto de mostrar que as pessoas estão erradas. Eu tenho um prazer nisso. Então, nunca notei, nesses anos trabalhando com você. Eu gosto. Eu nunca notei. Esse seria o verdadeiro orgulho feminista. Mas o orgulho gay disse, em função do episódio Stonewall, não apenas que é ilegal bater na gente, mas que nós somos o que somos e gostamos. Eu estou aqui, né, acostume-se com isso. Mas eu acho que ele esconde uma dor. Quer dizer, quem não gostaria de nascer menos alvo de bullying? Então, mas você sabe que você me perguntou e eu fiquei aqui pensando que eu gostaria, talvez, decorra do fato de que eu sobrevivi. Então, assim, eu sofri um abuso quando eu era criança, mas eu superei. Uhum. Eu sofri assédio no ambiente de trabalho inúmeras vezes, mas eu tô aqui. Então, de alguma maneira, eu consegui redimir essa criança e essa jovem violentadas, entende? Uhum. E a sua força decorreu também dessa reação. Exato. Citando Rubem Alves, ostra feliz não faz pérola. Mas então eu talvez diga que eu preferia ter nascido mulher um pouco em decorrência dessa sensação de redenção. Porque se eu fosse uma pessoa, e claro, quando a gente fala de abuso, existem gradações, né, Carnal? Uhum. Então, uma pessoa que sofre uma violência muito maior do que as que eu vivenciei, mais frequente, perpetrada por alguém mais próximo, eu não acredito que essa pessoa entoaria o mesmo discurso que eu. Então dizer não, eu preferia ter vindo mulher, é também uma consequência de um privilégio gigantesco. Não só de um privilégio, e eu reconheço todos os meus privilégios dados de antemão, que não tem nada a ver com a minha trajetória e com o meu comprometimento e com a minha entrega e com a minha resiliência. Eu reconheço todos esses, mas também o privilégio de ter desenvolvido essa personalidade, ter conseguido ter recursos emocionais para lidar com o que eu vivi. Entende o que eu estou dizendo? Então, Entendo. E eu falo isso um pouco para matizar, sabe? Porque senão fica essa coisa de, eu queria, como se fosse bonito. 1000 vezes eu nascesse, não acho bonito. E o que eu digo assim, tenho uma trajetória da qual eu me orgulho muitíssimo, queria ter vindo mulher, adoro, continua sendo difícil, eu gosto de enfrentar, esse é meu jeito, mas eu não quero de maneira nenhuma glamorizar, não devia ser assim. Uhum. Entende? O que eu queria era nascer de novo mulher num mundo justo. Cacete. Puta que pariu. Não, mas é que porra, que a gente se irrita e diz cacete e não vagina? Que coisa. Não é? Porque quando sem sombra de dúvida. E quando eu faço as minhas palestras, tem uma hora que eu falo assim, a gente segue, mas assim, tá errado, entendeu? É um saco. Não aguento, eu também não aguento mais ficar falando disso. Eu não aguento mais. Carnal, juro, eu vou pra televisão e aí se eu falo assim, não, porque eu tô fazendo doutorado, ai, credo. Mas, gente, aí eu tô aqui conversando sempre a mesma coisa. Nossa, ela é arrogante. Sabe o que eu ouvi? Que eu devia, no meu programa de televisão, falar mais eu acho. Eu juro pra você. Uhum. E eu falei, mas não, é que tem vezes que eu não acho. Se eu tô trazendo um dado de uma pesquisa, eu não acho nada. Há coisas que eu acho e há coisas que eu sei. Exatamente. Se eu tô falando que eu sei, eu sei. Doxa e episteme. Eu não acho, clássico. Mas é porque... Aí as pessoas dizem pra mim, não, mas é que você sabe, né? Você é mulher. E aí, falar eu acho, e eu... E lá se foi um roteiro. Entendeu? Fruto do machismo. Pô, viveria tudo isso de novo? Sim. Você sabe passar roupa, Gabriel? Tudo bem. Não sei falar de cabeça. Sabe por que eu fiz essa pergunta? Em 1993, eu estava por um período maior em Genebra. O sol se punha sobre o lago. O jato do lago já lançava. Havia pinheiros azulados de origem canadense, perto do Palácio da ONU. Eu tinha ido ao Museu Saussure, acho que eu fui o único brasileiro que foi ao Museu do Ferdinand de Saussure. E eu vi jovens correndo, alguns de bicicleta, as moças, rapazes correndo. Um deixou a bicicleta num pinheiro e foi correr ao redor do lago. E eu lembrei de uma colega que havia
colocado uma corrente na sua bicicleta numa árvore de Ibirapuera na mesma ocasião e alguém serrou a árvore. Nossa Senhora. Serraram a árvore, que não era naturalmente um tronco imenso, e levou a bicicleta, cometendo crime ecológico e dano ao patrimônio. E eu pensei, se eu tivesse nascido num país em que eu pudesse deixar a bicicleta em um pinheiro azul do Canadá, num lago ao pôr do sol. Se eu tivesse nascido num país que eu não ficasse debatendo direitos humanos, porque ali eu estou na terra de Rousseau, inclusive, em Genebra. Se eu tivesse nascido num país onde a violência não fosse desse porte, se eu tivesse nascido sem essas agressões de toda a espécie, será que teria sido mais feliz? É difícil responder, porque quem eu sou derivou inclusive da minha reação a um país violento, injusto, problemático, que é o Brasil. E talvez o suíço que estivesse ali não tivesse essa alegria que eu tinha de contemplar aquela cena. Não? Mas eu me lembro, eu pensei, eu gostaria de ter nascido suíço. Eu lhe fiz essa pergunta porque não tem uma resposta clara. Você sabe, Karnal, que eu não acho que ser homem garanta ser feliz, não. Não, porque, isso seria um então, absurdo. Mas é que, entende que quando você fala de morar lá em Genebra e aqui, porque eu fiquei, e isso é uma coisa que o discurso, eu não vou falar o discurso feminista porque eu não gosto de agrupar tudo, mas que alguns discursos que pregam a equidade, eu considero um equívoco, não é a minha forma de fazer, acho que cada um que faça aquilo que acredita, claro, deve ter lugar para todos os tipos de estratégia, até porque há públicos diferentes, mas eu não acho que seja um discurso de competição. Eu acho que, claro, que existe uma consequência prática de concessão de lugares, né? Então, quando você tem um número de lugares no parlamento, se você defende uma representação justa, né? A gente tem metade da população composta por mulheres, então se eu... Mais, um pouquinho Exato, mais, um pouco né? mais. Então, as mulheres, para não serem subrepresentadas, elas precisavam ser um pouco mais da metade das cadeiras do parlamento. Então, isso praticamente conduz à necessidade de que alguns homens percam as suas cadeiras para que mulheres as ocupem. Mas fora isso, que é um ponto na transição, essa forma como a gente educa as nossas crianças, eu acho muito bom a gente pensar em crianças quando fala disso. É prejudicial para todo mundo. Um homem educado no pressuposto da masculinidade tradicional é um homem que sofre. Sem dúvida. Que aprende... É muito pesado ter que parecer macho o tempo todo, mesmo quando está destruído. Não poder se apaixonar, não poder ser gentil, precisar desenvolver uma sexualidade... Não poder chorar, não poder broxar, não poder fazer nada que seja falha. Quer ver outra coisa? Eu sei que voltou, né, para as redes sociais essa coisa da esposa troféu, uma tragédia para as mulheres. Por que uma tragédia? Porque reduz a existência a só um tipo possível. Você quer ficar em casa? Ok, não tem nenhum problema. Agora, dizer que as mulheres nasceram para isso é uma maneira de restringir um espaço que é muito mais amplo. Depois, a história da mulher troféu, que depende exclusivamente do marido e que fica vulnerável, porque não tem independência financeira. Então, não tem problema. Você quer ficar em casa? Você precisa ter voz suficiente, isso depende de algum protagonismo e autonomia dessas mulheres, para dizer, precisamos fazer um acordo de bens que consiga me resguardar no caso de uma eventualidade, de você decidir sair de casa, de você ser violento e eu decidir me separar. Então, essa mulher pode decidir ficar em casa, mas ela não pode ser um apêndice. Nunca. A função dela, que seja de cuidar da casa e cuidar dos filhos, tem que ser considerada tão relevante quanto a função do homem fora de casa. O que eu não quero não é que a mulher não fique em casa. O que eu não quero não é que a mulher fique em casa ou cuide dos filhos. O que eu não quero é que a mulher seja considerada secundária. Esse é o meu problema. Não tenho nenhum problema com a mulher que fica em casa. Tenho problema com a mulher que é subordinada. Isso tenho. Do mesmo jeito, o discurso que deixa para o homem toda a responsabilidade de sustentar uma família, num país com índice de desemprego altíssimo, é dificílimo. Hoje em dia, a gente tem um salário mínimo que não dá conta de sustentar uma família. Então, você tem o índice de desemprego, a informalidade, o salário mínimo. E como que faz? E aí, esse cara,
que se não consegue sustentar a família, vai ser menosprezado de um jeito. Tem estudos sobre o desemprego que mostra que um homem que fica desempregado assim, os índices de suicídio mais altos, mas assim, é o fim da vida, porque ele estruturou a sua personalidade nesse lugar de provedor. Eu outro dia estava conversando com 2 amigos e o jeito mais conservadores. O jeito deles o jeito que eu consegui fazer eles me entenderem foi dizer, tem um debate bobo nas redes sociais, de novo, sobre quem deve pagar a conta do primeiro encontro. E falando que, claro, que deve ser o homem nessa visão tradicional. Eu falo, e o cara que não tem dinheiro? Ele não se relaciona? Ele é menos? Esse é o valor do homem, é o dinheiro que ele tem? Então, que redução horrorosa é essa? Se a gente sair, pode pagar minha conta, eu não tenho problema nenhum. Pode deixar que eu pago, que eu tenho dinheiro suficiente. Nossa, exibida, eu arrogante. Eu acho ótimo falar, né? Dificílima de lidar. Bastante dinheiro, e gosto de falar de dinheiro. Nossa Senhora. É ruim para todo mundo. E fica todo mundo se escondendo atrás do conhecido. E é muito difícil abandonar esses modelos, porque eles têm muito a ver com educação. E a gente pensar que a gente foi mal educado no sentido de ter recebido uma educação que limita a nossa potência, o nosso espaço de existência, é difícil porque a gente questiona os nossos pais. E aí algumas pessoas acham que questionar essa informação que nos foi repassada é afirmar que os nossos pais foram maus ou quiseram o nosso mal. E não é isso. Cada um comunica o que aprendeu. Eles fizeram o melhor possível. Eu estava conversando com a minha mãe anteontem. E ela me falou um negócio, porque eu tenho uma prima que é casada com uma mulher e elas têm uma filha. E ela falou assim, não, porque lá na casa delas, né? Quem é o homem da casa? Eu falei, quê? Ela falou, não. O homem da casa. Eu falei, mas mãe, não precisa ter o homem da casa, são 2 mulheres. Ela falou, não, sim. Mas a pessoa que faz o papel homofóbica e lesbofóbica, porque ela pressupõe um caráter universal. Mas olha que interessante, ela falou, minha mãe que é uma pessoa ótima, tá? Falou assim, não, mas aqui faz assim, o que geralmente... Eu falei, então, mas você está partindo do pressuposto de que existe algo que é de homem e algo que é de mulher. Eu entendo que tradicionalmente a mulher seja responsável por determinadas esferas e o homem seja responsável por outras esferas. Isso é o que a gente aprendeu. Mas isso é uma bobagem. Cada um divide como achar que tem que dividir a partir das habilidades de cada um. O Thiago é muito melhor que eu para lavar louça e arrumar a casa. Eu acho que quase toda a humanidade é melhor para lavar louça do que você. Tem razão. Entendeu? Então, assim, eu não vou lavar a louça. Eu, por exemplo, lavo muito bem louça, mas para passar roupa, meu filho... Não, acho que o Thiago também não sabe passar roupa, você sabe? Passar roupa, eu adoto o sistema americano, amassadinho é gostoso. E sabe que eu acho engraçado que às vezes... Eu sou bom em todo serviço de casa, menos passar roupa. E quando eu gosto de moda e maquiagem, aí o povo acha que eu sou feminina demais, que é uma grande loucura. Então eu sou masculina e feminina, entendeu? Eu tenho as 2 energias. Vocês ficam aí fortalecendo uma energia só, eu fortaleço as 2. Outro dia falaram, como é que o homem lavando louça, ele perde a energia masculina. Eu falei, gente, eu vou fazer umas postagens do Thiago, sabe, jiu-jiteiro, faixa preta, desse tamanho, lavando louça. Eu vou falar, olha, se a sua energia masculina não sobrevive a um detergente, não uma loucinha, talvez eu tenha algo para te contar. Olha o tamanho dessa bobagem. Para nós historiadores, esses papéis, por exemplo, vamos imaginar que alguém tenha dito uma asneira do porte, meninas vestem rosa e meninos vestem azul. Claro que isso é impossível, porque isso é uma idiotice sem tamanho. É um desconhecimento de história absoluto. Né? Então, é tão forte o preconceito com as mulheres que ele contamina os outros preconceitos. Né? Não tem problema ser gay, mas não imite uma mulher. Porque o defeito é ser mulher, não é ser gay. Né? O defeito é você imitar uma mulher. Estes papéis, eu acho que eles funcionavam. Eu sou filho de uma família muito tradicional. Minha mãe nunca trabalhou fora. E nós nunca duvidamos um minuto que a função dela fosse extraordinária e que ela fosse a verdadeira administradora de tudo. E ela era o princípio masculino da minha casa. Né? A ordem, o limite, a autoridade vinha da minha mãe. O pai era o homem culto que saía de manhã e voltava à noite cansado e iria dormir depois de dar um beijo nos filhos. Né? Mas esse modelo funcionou para eles por mais de 50 anos.
mas ele é difícil de ser reproduzido porque ele tem condições muito específicas de projeto de vida, inclusive. Não? E pressupõe, por exemplo, que o salário de um só dê conta de sustentar uma casa. Que Sim. é isso? Dá? Para quem dá? Agora, a última questão que nós estamos aqui no Carnal Entrevista. Divã com Gabriela Prioli. Feminismo da Gabriela. Da Gabriela. Da Gabriela. Você acha que essa sua capacidade, que eu sou testemunha há anos, e eu lembrei agora, você falando, eu me lembrei, o verbo é pronominal, eu me lembrei de uma cena da CNN, alguém dizendo, deixa o professor falar, ou seja, eu tinha uma função profissional, você não. Gabriela, deixe o professor, você é o primeiro nome, você não é a advogada, você não é a mestra, você é a Gabriela, e eu sou o professor. Na ocasião você ainda era advogado e eu não era mais professor. É muito interessante pensar isso. Na Unicamp, um lugar de grande pensamento crítico, todos os professores homens no IFISH são conhecidos pelo sobrenome. É o Karnal, é o Miceli. Todas as mulheres pelo nome. É a Margarete. Ninguém chama, é a Rago. Ninguém chama. É muito curioso. Na Unicamp. Sim. A mulher é o nome, o homem é o sobrenome. O que tem a ver com o discurso lacaniano. Mas você, evidentemente, é inteligente, é decidida, é bonita, é forte, tem uma clareza que assusta a maioria das pessoas. O que você fala sobre essa liberdade não seria exclusivamente um depoimento sobre você? Você acha que todas as mulheres podem fazer, basta querer? Essa pergunta não diz respeito só ao feminino, diz respeito um pouco, até um pensamento meio liberal, que você, gostando e querendo, acontece. Não acho não. Não acho nem que eu, basta querer, pode fazer. Eu engoli muito sapo, tem coisas que eu também não posso. Sou testemunha disso. Às vezes na vida a gente tem que tirar uma luva ou outra para poder continuar. Eu gosto de pensar nos silêncios estratégicos e não de submissão. Eu realmente acredito que alimentar a ideia de potência é importante para sobreviver e para construir. Eu não nego que o mundo seja difícil e que ele seja difícil em diferentes graus para pessoas diferentes. De novo, eu estou numa posição de absoluto privilégio, não só por eu ser uma mulher branca, por eu ter nascido numa família de classe média baixa, mas que não era pobre, eu tinha um teto, eu consegui estudar, eu tinha uma família estruturada, eu tive uma educação muito boa, venho de uma família de mulheres muito fortes, a minha bisavó era professora, a minha avó foi cantora lírica, numa época em que, imagina, cantar era ser uma puta, e ela fez o que quis e cantou. A minha mãe ficou viúva com 33 anos, então uma mãe que fez tudo sozinha. Então eu tenho uma história de vida que acho que facilita essa minha... como eu diria? Eu sou... Perdi a palavra, mas essa minha força, essa minha facilidade para me colocar. Não acho que seja só querer que isso acontece, mas acho que a gente precisa alimentar essa ideia de potência e atuar na medida do nosso possível. Eu também gosto muito de dizer, quando eu comecei a me posicionar publicamente, essa coisa de aprenda a se posicionar com ela. Eu dava muitas palestras e eu falava, eu não quero de nenhuma maneira que eu seja mais uma opressora. Né? Que eu apareça aqui dizendo, olha como eu faço, olha o que eu consegui, como se esse fosse um horizonte óbvio para todo mundo que fizesse as mesmas coisas. Nem acho que a minha maneira de se comportar seja melhor, de me comportar, porque eu sou uma pessoa que responde, que é assertiva, que gosta do confronto, por exemplo. E eu acho que esse não necessariamente é o melhor meio. A conciliação muitas vezes é melhor. Não é o que eu sou, não é a forma que eu escolho, na maioria dos casos, mas ela é uma maneira. Então, eu acho que é importante a gente saber das dificuldades que enfrentam mulheres diferentes, fundamental. Mas eu acho que é preciso criar a consciência de uma possibilidade de existência mais ampliada, para que a gente consiga passar essa consciência para as próximas gerações, para que desse anseio
nasça um movimento de reivindicação desses espaços. Então, tornando a pergunta mais específica, você falou, acho que a expressão foi silêncios estratégicos, né? Significa que você tem uma consciência equilibrada de que, por exemplo, nesta fase que eu estou aqui, eu não posso usar meus looks preferidos porque ainda não tenho um peso político. Não posso exercer tudo o que eu quero porque ainda não tenho força suficiente para isso. E você é capaz de rebaixar a régua estética para ficar mais adequada a um modelo. Você é capaz de dizer sim a uma determinação absurda sobre algum look porque você quer manter aquela posição. E você acha que essa capacidade de retrocesso e ao mesmo tempo avanço, um passo atrás para dar dois à frente, ou como diria a Lena em teoria da curvatura da vara, você para mudar uma coisa tem que entortar para o outro lado, essa capacidade não é isto que é raro nas pessoas, ou seja, o sim e o não, a capacidade de avançar ou de negociar, porque você, apesar de dizer que é bom ser conciliador, neste caso você se conciliou com o seu narciso, porque você disse ao seu narciso, se acalma, que vai se acalma que já a gente vem com tudo, tá vendo? É uma conciliação meio porreta. Mas você foi capaz disso. Tem pessoas, por exemplo, que sofrem de TOD, um transtorno de opositor desafiador, que não conseguem essa negociação, eles partem para o pau sempre. E tem pessoas que não conseguem se afirmar, tem um déficit nesse caso e baixam demais a cabeça e engolem sapos diante de transtornos narcísicos, por exemplo. Isto é uma escolha, isto é possível, você diz, eu não quero ser outra opressora, por isso eu não quero ser um modelo. Mas não tem como dizer às pessoas como fazer esse equilíbrio para o seu caminho, claro. Acho que tem. O que eu digo que eu não quero ser um modelo opressor é que faz parte do juízo de conciliação você pensar nas suas habilidades e naquilo que você consegue naquele momento. Então, por exemplo, um chefe berrou com você durante uma reunião, falou com você num tom que ele nunca falou com nenhum outro homem da equipe, embora em situações semelhantes. Você percebe que ali tem claramente um viés de gênero. Você acabou de entrar na empresa, é teu primeiro emprego, você não tem um currículo suficientemente bom para procurar uma colocação em outro lugar, a experiência naquele espaço de trabalho vai ser importante para você. Eu não entraria num confronto e esperaria criar o poder que eu preciso para depois me manifestar. Sem dúvida. Isso é sábio, isso reproduz a arte da guerra de Sun Tzu. Eu jogo o jogo. Eu jogo o jogo. Você joga o jogo. Mas essa capacidade... Então, mas o que eu acho, Karnal? Pois é, mas é porque existe um movimento e um discurso que se diz libertador, mas é também opressor. Porque se você conta essa história, haverá quem apareça para dizer, mas quando você silencia, você está deixando o patriarcado vencer, e aí você está vitimando várias outras mulheres. E a questão é, nenhum indivíduo consegue carregar o grupo se não respeitar a sua própria individualidade. Eu não acredito numa subordinação do homem para o grupo, o homem instrumentalizado, bem Kant, sabe? Eu venho do direito. O homem não pode ser instrumento, um humano não pode ser instrumento. Você primeiro precisa saber o que você tem à disposição como recurso material e emocional para lidar com aquela situação. Então, eu dou o passo do tamanho da minha perna. Vou dar um exemplo na educação da minha filha. Eu falo durante... quando eu falo com as minhas seguidoras, nos meus canais de transmissão, nos espaços mais íntimos também. Eu sou uma pessoa que fala muito sobre como a forma como a gente se veste não deveria ser considerada para determinar o quanto de capacidade intelectual a gente tem, tá? Eu defendo muito essa liberdade de você se apresentar como você gosta. Isso significa que quando eu iniciei a minha carreira como advogada, eu usasse as roupas que eu usava já quando eu tinha alguma consagração como advogada? Claro que não. Porque primeiro eu preciso galgar o meu espaço, depois eu me coloco. Então primeiro eu jogo o jogo do jeito que ele está posto. Depois eu me coloco. Por quê? Porque o mundo não é o que eu quero.
Então eu não vou dizer para as garotas e mulheres que me acompanham, vai na sua entrevista de estágio, no primeiro contato que você vai ter com seu futuro chefe, usando uma saia de tule. Não vai rolar. Porque você não tem histórico para bancar aquilo. Agora, entra no escritório com um terninho, do jeito que eles queriam. Constrói uma carreira bacana, estuda muito, estuda mais que os homens, porque você vai precisar. De novo, não estou dizendo que isso está correto, mas é o que é. Estuda mais. E aí, quando você chegar nesse lugar de poder, você bota a sua saia de tule e abre um caminho. Eu, quando fui participar de um debate uma vez, eu já namorava com o Thiago, eu ia participar com 2 debatedores que tinham visões muito parecidas com as minhas, e o Thiago me viu lendo a tese de doutorado de um deles. E ele falou, nossa, mas você precisa ler a tese de doutorado dele? Eu falei, eu preciso. Aí ele falou, mas por quê? Eu falei, vai assistir, você vai entender. E eu vou para esse debate, do jeito que eu gosto de me vestir, que por mais que eu tenha adotado um estilo mais sóbrio, tem o meu brinco, a maquiagem. E esses 2 debatedores homens nem olham na minha cara. E eu ocupo o meu lugar, progressistas, ocupo o meu lugar na mesa e em determinado momento no debate, eles que fazem piadas entre eles e referem um trabalho do outro e agem como se eu não estivesse ali, em determinado momento, um deles diz, numa parte do meu doutorado, eu não sei exatamente, falou uma ideia e falou, isso está num trecho do meu doutorado, eu não lembro exatamente onde. E eu pego o microfone e falo, no capítulo 3. E nessa hora, eu passo a existir. Eles direcionam a palavra a mim, dirigem a palavra a mim, a gente troca algumas ideias. De repente, eu surgi naquele debate. Por causa dessa carteirada. Uma concessão ao narciso do debatedor. Mas está correto? Por que eu dedico esse tempo? E as pessoas diriam, mas você não precisa do reconhecimento deles. Não, mas não é o reconhecimento deles que eu estou esperando. É o fato deles irem para casa e pensarem que eu sabia mais que eles. Mesmo que fosse a localização daquela ideia. Eu era insignificante. De repente, eles me olham e falam, opa, peraí. É isso que eu quero causar. E por isso eu estudo as 400 páginas, para talvez outra pessoa, outra mulher que venha depois de mim, não precisar fazer essa leitura. O mundo é o que ele é. Eu tenho uma filha. Eu acho que a minha filha deve poder se vestir do jeito que ela quiser. E se ela me perguntar, mãe, posso sair à noite de top e mini saia? O que eu vou dizer? Não. Realpolitik. Porque o mundo é o que ele é. E se ela sair de mini saia e top, ela vai correr um risco. Mas eu vou continuar dizendo, para ela, inclusive, que não deveria ser assim. Que ela tem que batalhar por um mundo no qual ela, ou pelo menos a filha dela, minha neta, ou a minha bisneta, possam sair na rua com a roupa que elas quiserem. Então, eu defendo, e acho que essa talvez seja a dica, de se adaptar ao que o mundo é, em termos estratégicos, e, portanto, não de conformação. Eu não me conformo com a realidade tal como ela está posta, mas eu parto da realidade tal como ela está posta, para estrategicamente construir o mundo que eu quero. Essa é a noção clara de realismo político, né? Vocês viram, gente, que eu não consegui falar quase nada. A Gabriela não calou a boca no programa inteiro. Falou. É assim, não deixa o professor E não falou falar. Nada, né? E não falou nada, falou, não falou nada. Só enrolou. Sabe? Pelo amor de Deus, só podia ser mulher. Eu gosto muito desse realismo, porque quando você acha que o mundo tem que se dobrar ao seu desejo idealizado, não é um problema. Você deve lembrar que o fim de Joana d'Arc é na fogueira. Então, você precisa pensar no custo disto. Você pensar no custo disto. Exemplos concretos. Você tem direito a fazer as coisas que você quer, dentro da lei, claro, e dentro da ética. Mas você tem que saber que todo ônus tem bônus e toda liberdade tem um custo. Você está disposto a pagar esse preço? Então eu diria, Ava, quer sair de mini saia, leva um gazinho pimenta, leva uma coisinha. Uma máquina de choque. Máquina de choque, uma coisinha assim, básica, deixa um segurança olhando mais ou menos, e saia. E saia. O mundo existe e é uma postura realpolitik, né? Como diz Maquiavel, se o mundo fosse bom, o que eu disse seria ruim. Como o mundo não é bom, o que eu disse
não é ruim. Mas eu acho exatamente a reflexão, e esse episódio foi perfeito para isso, uma reflexão a partir, inclusive, não só da sua posição estrutural de pesquisadora do tema, mas também como mulher e mãe. É fazer refletir. Estranhamento. Esta é a marca da filosofia. Estranhamento. O mundo é assim, eu vou estranhá-lo para poder deduzir alguma coisa sobre ele. E com isso, meus caros, minhas caras, nós encerramos mais o Platitude. Já que eu não estou deixando ele falar. Com o pequeno e silencioso Leandro Carnal e a grande, magnífica e falante Gabriela Prioli. A partir, inclusive, da sua discordância do conteúdo da frase, nós temos uma coisa que nós não temos feito até agora. O exercício de decomposição de uma ideia. É legal, né? É muito bom. Mas você sabe que isso é uma coisa que tá muito enraizado no nosso pensamento. O que é o masculino. Porque isso é uma coisa importante, porque assim, quando você vê a mulher dizendo que ela quer um homem provedor, não adianta você chegar pra ela, talvez isso eu pudesse ter falado também, e falar assim, não, ela foi criada desse jeito, ela alimentou essa ideia a vida inteira. O nosso citado, Thiago. Citado porque parece que você concorreu com Wagner Moura.